Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 123. Hoje nós vamos estudar mais um salmo de romagem. Hoje, o quarto salmo desses 15 salmos tão importantes, tão instrutivos para as nossas vidas. Salmo 123 são apenas 4 versos deste poema inspirado. Nós vamos olhar para eles brevemente, de forma bastante objetiva, e meditar neles para a nossa edificação. Todos se encontraram? Vamos ler a uma só voz, irmãos. Salmo 123, leiamos. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma reunião de oração e estudo bíblico. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem trabalha em nossas vidas, quem nos transforma a cada dia, e cremos que o Senhor faz isso através da Tua palavra, Deus, que agora foi lida e será explicada. Ó Deus, que o Senhor possa nos guiar, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que nada o Senhor possa nos impedir de entender a Tua vontade revelada para nós, neste texto precioso da Tua palavra. Nos instrui, nos guia, tudo para a Tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos de nós cristãos, e essa é uma informação que todos aqui sabem, muitos de nós sofremos muitos desafios por sermos cristãos. Há muitos obstáculos na fé cristã. Desafios pessoais, desafios que nós encontramos muitas vezes que vêm de fora. Nós já vimos isso no Salmo 120, no Salmo 121. Existem desafios que vêm de fora, de perseguição, de tribulação, de obstáculos no nosso caminho, na nossa jornada cristã. Mas existem coisas que tentam nos impedir de caminhar a carreira cristã, mas questões que vêm de dentro mesmo, como o medo, a ansiedade, o desespero, a falta de esperança. E aí o Salmo de romagem vem tratando dessas mesmas experiências que nós enfrentamos na nossa caminhada, nos mostrando qual é a vontade de Deus quando nós somos assaltados por essas situações. Mas como nós já vimos, não só são momentos de tristeza e de tribulação, como nós vimos na semana passada, né? Que é um salmo que fala de alegria, de júbilo por estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor e recebendo as bênçãos do Senhor. Hoje nós vamos estudar este salmo, o Salmo 123, e aí ele volta ao tema das dificuldades que nós enfrentamos na caminhada cristã. Eu quero trazer aqui um esboço, a gente sempre faz isso, um esboço do estudo de hoje. O tema de hoje, meus irmãos, é como lidar com a perseguição. Esse tema, ele parece muito com o primeiro salmo que nós estudamos aqui, o 120. Os irmãos devem se lembrar que é como lidar com a mentira, com a calúnia, a difamação. Aqui é como lidar com a perseguição. E aí nós vamos, na introdução, falar um pouco sobre a estrutura, o contexto que envolve este salmo. E aí, irmãos, como lidar com a perseguição? Primeiro, mantendo a esperança em Deus. É assim que nós vencemos as perseguições, aqueles que nos perseguem por causa da nossa fé. Nós vamos ver isso nos versículos 1 e 2 de forma mais detalhada daqui a pouco. E depois, meus irmãos, nós vamos ver que outra forma, com base no exemplo do salmista aqui, de vencer a perseguição é clamando pela misericórdia de Deus. É isso que o salmista faz. Ele pede a Deus para que Deus haja na vida dele com misericórdia. Ele percebe a sua necessidade da misericórdia de Deus diante da perseguição. Como eu disse, meus irmãos, muitos de nós enfrentamos dificuldades, desafios. Pessoas muitas vezes nos perseguem, eu estou falando dos cristãos de um modo geral, nos perseguem simplesmente porque nós somos cristãos. Existem pessoas que só por saber que você é cristão, que você defende os princípios da Bíblia, vão te perseguir, vão zombar de você, vão querer muitas vezes judiar de você, te maltratar. Todos nós aqui sabemos que muitos cristãos passam por isso. Desde de discriminação, uma discriminação mais sutil, ataques verbais com palavras, como foi o caso do salmista no Salmo 120, ou casos de agressões físicas, casos de agressões psicológicas, emocionais, e às vezes, irmãos, muitos cristãos até morrem. Morrem simplesmente por crerem no Evangelho, por defenderem os princípios da Bíblia. Então, irmãos, nós aqui, todos nós, desde o mais novo até o mais velho, só por você se declarar cristão, professar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai passar por perseguições. Talvez não seja algo tão direto, tão ferrenho, mas
Talvez seja uma perseguição mais sutil, mas inevitavelmente, invariavelmente você vai passar por perseguições. Seja na escola, por algum colega, um professor, seja na faculdade mais pra frente, no trabalho, todos nós passamos por essas dificuldades. Muitas pessoas podem zombar de nós, atacar a nossa fé. E o que nós devemos fazer, irmãos, quando nós estamos numa situação como essa? Como nós devemos nos comportar? Nós devemos bater de frente, debater, buscar vingança? Nós devemos simplesmente ouvir e não fazer nada? Qual deve ser a nossa postura? Como nós devemos agir quando os ímpios, aqueles homens que não têm temor de Deus, zombam a nossa fé, nos perseguem tentando nos destruir? O que é que nós devemos fazer? Como no Salmo 120, o autor do Salmo 123 também nos ensina aqui algumas lições. Com o seu exemplo, irmãos, nós aprendemos aqui um pouco sobre como nós devemos nos comportar frente à hostilidade do mundo, daqueles que não amam a Deus. E aí, na estudo da introdução, eu quero falar aqui um pouco sobre o Salmo 123 de uma forma geral. Aí, irmãos, o salmista, que é anônimo, nós não sabemos quem escreveu este salmo, diferente do salmo que nós estudamos na semana passada, que quem escreveu foi quem? Davi. Esse aqui não traz assinatura, só diz cântico de romaria, então nós não sabemos quem escreveu. Mas esse autor, irmãos, ele expressa nesses 4 versos a sua aflição, o seu cansaço diante da perseguição que ele estava enfrentando. Então veja, meus irmãos, é muito parecido com o que nós vimos no Salmo 120, que já começa falando de sofrimento. O Salmo 120 já começa falando, na minha angústia. Aqui o Salmo 123 vai tratar do mesmo tema. Se nós olharmos com atenção, principalmente para os versos 3 e 4, nós vamos ver, irmãos, que o salmista ele está no limite. Ele não aguenta mais, ele está aqui no seu limite, de tanto que ele passou por tribulação, por aflição, de tanto que ele foi ridicularizado, ele não aguenta mais ser perseguido, odiado, desprezado. Nós vamos ver isso mais para frente quando nós chegarmos nos versos 3 e 4. Ele mostra aqui o seu estágio aqui de maior perturbação, né? Ele vai mostrar isso de forma bastante clara para nós. E aí, irmãos, não há informações sobre quando este salmo foi escrito. Nós não sabemos, o texto não traz detalhes sobre isso. Mas aí alguns comentaristas vão dizer que este salmo provavelmente foi escrito quando o povo de Deus voltou do cativeiro na Babilônia. Os irmãos conhecem a história, né? O povo de Deus pecou, idolatrou, fez alianças com outros povos sem o consentimento de Deus. O que Deus fez com eles? Entregou eles na mão da Babilônia. Os babilônios invadiram a terra de Judá, levaram cativos a maioria da população, deixando só os mais velhos, os doentes, as viúvas, as pessoas menos produtivas, os órfãos, as pessoas levando apenas a família real, os mais intelectuais, os mais preparados, os mais fortes. Veja, e aí o povo passou ali 70 anos no cativeiro. E aí eles voltaram. Provavelmente há muitos comentaristas que dizem que esse salmo foi escrito quando eles voltaram para a terra prometida. E quando eles voltaram, irmãos, eles encontraram um problema. A terra que era deles, do povo de Deus, que foi dada para o povo do Senhor, já estava habitada por outros povos. Que os irmãos aqui já ouviram falar, os samaritanos, que é uma mistura dos judeus que restaram com o povo assírio. Então, os judeus que restaram se casaram com as mulheres assírias e tiveram filhos, e esse povo ficou conhecido como os samaritanos. E aí essa discussão durou por muitos séculos. Nós vamos ver que mais de, 600 anos depois, a discussão ainda continuava. Os irmãos devem se lembrar de João capítulo 4, quando Jesus ele começa a conversar com uma mulher ali no poço, quando ele está esperando os discípulos irem comprar comida. E a mulher ela estranha porque Jesus pede água a ela, né? E ela diz o quê? Porque o Senhor, sendo judeu, fala comigo sendo samaritana. E aí João explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja, os judeus e os samaritanos não se batiam, eles não se davam entre si, justamente por causa dessa discussão aqui. Eles haviam preenchido ali as terras do povo de Deus quando estes estavam cativos ali na Babilônia. E aí, irmãos, agora voltando com esse novo contexto, esses novos inimigos, o contexto aqui é de perseguição, de contenda, de debate, de disputa. Os judeus agora querem a terra que são deles por direito, e obviamente isso não foi fácil. A vida dos judeus nunca foi fácil, e aqui nesse momento também não foi diferente. E aí, irmãos, o Salmo 121 mostra o salmista elevando os olhos para Deus e pedindo a Deus ajuda no meio daquela situação difícil. O salmista aqui, diante daquele contexto de perseguição, de tribulação, ele clama a Deus por auxílio, por ajuda. Ele se dirige a Deus pedindo socorro. E aí, muito tempo depois, os romeiros, né, aqueles que iam para Jerusalém, pegaram este salmo e começaram a cantar. Este salmo que foi escrito, provavelmente, nessa época. Por quê? Porque ele expressa confiança em Deus. Confiança de que Deus continuará ajudando o seu povo em meio às dificuldades. Então, os judeus que habitavam em outras regiões, quando iam peregrinando para Jerusalém, eles cantavam também este salmo. E nós, de certa forma, nós também cantamos ele aqui. Nós lemos ele aqui e nós podemos observar, irmãos, e crer naquilo que ele nos diz. Que Deus cuida do seu povo em meio às dificuldades. E aí nós vamos ver, de fato, agora olhando para os versículos, como lidar com a perseguição.
Primeiro, mantendo a esperança em Deus, crendo na providência de Deus, no cuidado de Deus. Olha como o salmista nos mostra isso nos 2 primeiros versos. Desculpa. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então veja, o salmista expressa aqui confiança no Senhor. Ele diz: eu fixo os meus olhos em Deus, naquele que está nos céus, e eu fico esperando até que Ele se compadeça de nós, do seu povo. Veja, ele tem essa expectativa, essa esperança, ele confia que Deus agirá em favor do seu povo. Percebe, irmãos, que esse verso não apenas descreve a postura do salmista, mas ele nos ensina um princípio aqui. Ele nos ensina um princípio sobre oração. Como nós devemos nos reportar a Deus quando nós estamos orando? Qual deve ser a nossa postura? Como nós devemos falar com Ele? Aqui, irmãos, nós vemos que a atitude do salmista aqui é uma atitude de reverência. Ele entende que Ele está na terra e Deus está nos céus. Ele diz: a ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Ele entende que Ele está aqui, que Ele é pequeno, que Ele é uma criatura e que Deus habita num lugar sublime, que Deus governa sobre todas as coisas. Essas breves palavras do salmista aqui, irmãos, destacam a diferença entre Ele e Deus, entre nós que oramos e Deus. E essa diferença, irmãos, é enfatizada pelo reconhecimento de que Deus está entronizado nos céus, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas o salmista, ele é totalmente dependente desse Deus que habita nos céus. Veja, irmãos, não é isso que nós estudamos no Pai Nosso? A primeira frase do Pai Nosso, o prefácio do Pai Nosso que nós estudamos na nossa última série de estudos, essa é exatamente a postura que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração dominical. Devemos nos dirigir a Deus chamando-o de Pai, mas sem nos esquecermos de que Ele está nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Ele é Pai. Podemos nos aproximar dele com confiança de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama, que temos uma relação pessoal, pactual, filial com Ele, né? Nós somos seus filhos, mas nós devemos entender, irmãos, que Ele está nos céus. Nós devemos ter uma postura de reverência, de máximo respeito a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele não é apenas o nosso Pai, Ele é também o nosso Senhor. Nós somos os seus servos. Isso está escrito lá em Mateus 6:9. Jesus pega esse como o primeiro ponto da oração dominical. E aí, irmãos, além de nos ensinar a reverência que é devida a Deus, o salmista continua e ele vai nos mostrar, irmãos, que a nossa esperança não deve estar nos homens dessa terra, mas naquele que habita nas alturas. Olha que interessante isso aqui, irmãos, e como isso aqui é fácil de aplicar para as nossas vidas. Esse texto aqui não é difícil. O salmista diz: elevo os meus olhos para o Senhor, para aquele que está nos céus. Isso nos mostra, irmãos, que o socorro nos momentos de tribulação não vem de ninguém dessa terra. Quando nós estamos passando por tribulação, por qualquer dificuldade que seja, mas pegando aqui o exemplo do salmista, por perseguição por causa da nossa fé, não são outras pessoas que vão nos proteger. Não são outras pessoas que vão nos livrar, que vão nos guardar nesses momentos de tribulação. É somente o Senhor. É claro, Ele pode usar outras pessoas, outros irmãos, até o ímpio, se Ele quiser, Ele usa, Ele é soberano. Mas veja, em última análise, só quem pode nos livrar desses momentos de tribulação é o Senhor. João Calvino ele comentou o seguinte sobre isso: embora todos os recursos do mundo nos falhem, devemos erguer nossos olhos para o céu, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo, a despeito da perversa impetuosidade dos homens em transtornar todas as coisas aqui embaixo. Embora muitos homens queiram tumultuar, queiram nos perseguir, queiram contender conosco, como fizeram com o povo de Deus aqui nessa ocasião, Deus está no céu, contemplando todas as coisas, e Ele não muda, irmãos. Ele continua vindo em direção ao seu povo com socorro. Deus estende a mão para o seu povo para proteger cada um dos seus escolhidos. Nós lemos isso no Salmo 121. O salmista está desesperado, se perguntando de onde vem o meu socorro, e ele começa a lembrar das promessas pactuais de Deus. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. É Ele que não permitirá que os meus pés vacilem. É Ele que fará com que o sol de dia não me moleste, e nem a lua de noite igualmente. É Ele que vai me guardar. É Ele que vai me guiar durante a minha trajetória. A ideia aqui, irmãos, é exatamente a mesma. E aí, olhando para o versículo 2 especificamente, nós vemos a mesma ideia do versículo 1, só que o salmista usa uma ilustração aqui. Veja, irmãos, naquela época, os escravos, os servos, eles sempre deviam ficar olhando para a mão do seu patrão, do seu senhor. Por quê? Porque nem sempre os senhores falavam de forma verbal com os seus súditos. Às vezes eles davam sinais, gestos com as mãos. E aí o escravo, o servo, deveria sempre ficar de olho na mão do seu senhor. Para quê? Para na hora que ele der um comando, ele ir lá e obedecer. Olha o que o salmista diz no verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos
no Senhor, nosso Deus. Olha o que o salmista diz. Assim como um escravo, naquela época, ficava de olho nas mãos do seu Senhor, esperando o primeiro sinal para obedecer, o salmista diz, assim somos nós, Senhor. Nós ficamos olhando para as tuas mãos, esperando os teus comandos, para nós obedecermos, crendo que o Senhor agirá em nosso favor. E aí, irmãos, o salmista, ele sabia que Deus ele não ia desprezar os seus servos. Deus ele não iria deixar de assistir os seus servos. Antes ele iria se compadecer com graça, com misericórdia. Esse exemplo, essa ilustração que o salmista traz aqui, vivifica ainda mais o que ele diz no versículo 1. Eu quero trazer um comentário do Augusto dos Nicodemos, neste livro de sermões dos Salmos de Romano. Reverendo Augusto dos Nicodemos, ele diz o seguinte: Deus está sentado no trono, e levantamos os olhos para Ele e olhamos para a mão dele, esperando o que Ele vai fazer. Ele já viu a nossa necessidade, já entendeu o nosso sofrimento, e ficamos agora esperando que Ele nos proteja, nos sustente, nos console e nos livre. Então veja, irmãos, nós devemos ficar olhando para as mãos de Deus. O que significa? Olhando para as obras de Deus, para as suas ordenanças, para tudo aquilo que Ele já fez, em favor do seu povo, crendo, irmãos, que nesses contextos, nesses momentos de tribulação, Deus socorre o seu povo. Talvez você já tenha passado por isso e tenha alguma experiência, alguma história para contar sobre isso aqui que o salmista está passando. Talvez você em algum momento da sua vida, em alguma ocasião, em algum ambiente, foi perseguido. Simplesmente porque você defendeu uma visão bíblica de alguma coisa. Talvez da família, do casamento, da política. Talvez você defendeu ali os princípios da sua fé e zombaram com você. Ou perseguiram e alguém eventualmente quis perseguir você fazer algo ruim com você. E você pode ver como Deus cuidou de você e te protegeu nessa ocasião. Se você nunca passou por isso, saiba, irmãos, que nós não estamos livres. Isso pode acontecer. E não é muito difícil, irmãos, não é muito raro que isso aconteça. Nós vivemos num mundo que é totalmente anti-Deus, um mundo que prega princípios totalmente contrários à vontade de Deus. Então, seja você um jovem, um homem, uma mulher, em qualquer ambiente que você estiver, se você defender um princípio cristão, bíblico, você pode ser perseguido. Às vezes na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas podem te perseguir. Então, que nós possamos seguir o exemplo do salmista. Confiar no Senhor. Manter os nossos olhos fixos nele, nas suas obras, no seu cuidado para com cada um de nós. Amém, irmãos? E aí, por último, o salmista vai nos mostrar outra forma aqui, irmãos, com o seu exemplo, de como nós podemos lidar com a perseguição. Nós podemos lidar com a perseguição clamando, orando pela misericórdia, para que Deus age em nosso favor, com misericórdia, com graça. Veja, é a mesma ideia do Salmo 120. O salmista já começa orando no Salmo 120. Ele diz, na minha angústia, clamo ao Senhor. E aqui, irmãos, e aqui ele também ora. Ele pede para que Deus tenha misericórdia. Verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. E aí, irmãos, nós vamos ver que esse é o ponto mais alto do Salmo. É o clímax desse Salmo. Está nesses dois últimos versos, que consistem, irmãos, num reiterado, num repetitivo apelo à misericórdia de Deus. Perceba que o salmista ele clama pela misericórdia de Deus com ênfase. Ele repete a frase, ele diz, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Ele dá destaque para esse pedido por causa da aflição que ele estava passando. O servo de Deus, irmãos, está num ambiente totalmente hostil. E ele tem vivido, irmãos, exposto à maldade dos orgulhosos, dos arrogantes, aqueles, irmãos, que com palavras amargas teriam ferido o servo de Deus de forma bastante profunda. Do povo, o salmista não pode esperar misericórdia. De homens terrenos, o salmista não tem esperança alguma. De modo que ele se dirige somente para Deus. Ele eleva os seus olhos para o Senhor, porque Deus é o único que demonstra verdadeira misericórdia para o seu povo. O salmista, irmãos, ele abre o seu coração para Deus aqui. É exatamente o que nós já vimos nos salmos anteriores, que falam sobre sofrimento. O salmista não finge que não está triste. Ele não finge que não está passando por um momento de tribulação. Ele clama, irmãos, pela misericórdia de Deus, porque ele está se sentindo muito mal aqui. Ele é sincero e mostra diante de Deus que ele não aguenta mais. Os versículos 3 e 4 mostram isso. Perceba que ele diz, irmãos, que ele está sobremodo farto de desprezo. Ele diz que a alma dele está saturada. É como se ele dissesse assim, eu não aguento mais. Saturado aqui, sobremodo farto, tem a ver, irmãos, com um estufamento. Sabe quando você come demais? Come muito, que até o cheiro de comida te deixa enjoado, você está muito cheio. A ideia aqui do texto, irmãos, o que o salmista está tentando expressar é isso. Ele está dizendo assim, eu estou farto de aflição, de perturbação, de agonia, eu estou como alguém que está estufado, eu não aguento mais. É como se ele estivesse dizendo assim, se acrescentar mais um pouco de perseguição, aí eu vou ter um troço. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele recebeu tanto desprezo que
porque a alma dele já está estufada. Ele já chegou no seu limite. Ele se sente assim, irmãos, porque os ímpios não tinham pena. Os ímpios tratavam ele mal. Irmãos, esse é um ponto bastante importante que nós devemos entender. Os ímpios, o homem natural, o homem carnal, ele não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia. Teve um momento na vida de Davi, o rei Davi, que ele pecou, fez algo que desagradou a Deus, e Deus disse assim: Davi, escolhe, tu quer cair na minha mão ou na mão dos homens? O rei Davi disse: eu quero cair na tua, porque na tua mão há misericórdia. Então veja, Davi preferia cair nas mãos do Senhor. Obviamente Deus é muito mais poderoso do que qualquer homem, né? Deus tem poder para lançar a nossa alma no inferno, né? Nos condenar eternamente, nos destruir, nos aniquilar. Mas Davi sabia que quando nós temos um coração de fato contrito, arrependido pelos nossos pecados, Deus age em favor de nós com misericórdia, com graça. Então eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair na mão dos meus inimigos. Esse salmista aqui passa por uma situação como essa. Ele vê que os ímpios não têm misericórdia, não demonstram favor, não dão trégua. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, irmãos, é importante isso. Ele não foca na falta de misericórdia dos ímpios. Ele não fica se queixando porque os ímpios não têm misericórdia. Muito pelo contrário. Ele foca na abundante misericórdia de Deus. Apesar dos ímpios não terem misericórdia nenhuma, Deus é rico em misericórdia e ele foca nisso aqui. Note que ele fala misericórdia aqui 2 vezes, irmãos, como já está aqui no versículo 3. Mas alguns comentaristas vão dizer que esse texto, no original, em hebraico, a palavra misericórdia aparece, na verdade, 3 vezes. Então veja, ele dá uma ênfase muito grande à misericórdia de Deus. A confiança dele na misericórdia de Deus era muito grande. Então vejamos, esse é um exemplo que nós devemos seguir. Confiar no Senhor, confiar na sua provisão, olhar para o céu, ficar atento às suas ordens, crendo nessa expectativa, nessa ansiedade de que Ele irá cuidar de nós nos momentos de tribulação. Se você está passando por isso aqui é um consolo de Deus para você, um refrigério. Se você ainda não passou, isso aqui já é uma preparação de Deus para nós. Se em algum momento você individualmente passar por esse momento de tribulação, você já sabe como agir. Se nós, de forma coletiva, a nossa igreja, de uma forma geral, for perseguida dessa forma, ou de uma forma parecida, mas nós agora sabemos como agir, confiando no Senhor e clamando pela sua misericórdia. Quero trazer aqui, irmãos, 3 aplicações e assim encerrar o nosso estudo de hoje. Primeiro, nós devemos manter a esperança em Deus e na sua soberania. Assim como o salmista elevou seus olhos para Deus, que está nos céus, e confiou na sua misericórdia, nós devemos fazer o mesmo. Cristo, meus irmãos, mesmo diante da crucificação, mesmo diante da zombaria, do desprezo, da perseguição, Cristo continuou mantendo a sua confiança no plano de Deus. Ele continuou focado nas obras do Senhor, obediente até a morte. Jesus Cristo, mesmo diante daqueles que lhe zombavam, Jesus disse o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava com foco não na maldade dos ímpios, embora aquilo não tenha passado despercebido. Seus olhos estavam fixos nas mãos de Deus, né? Como o salmista coloca aqui, nas obras do Senhor. Ele mostra a sua entrega confiante a Deus, mesmo na adversidade. Isso nos ensina a lembrar que Deus está no controle. Deus manda nesse mundo, Ele governa sobre todas as coisas, independente das circunstâncias. Nós podemos confiar nele. Amém? Segundo, meus irmãos, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus e perdoar os nossos inimigos. Sim, nós devemos promover a paz, a reconciliação. Mais uma vez eu lembro aqui, irmãos, do Salmo 120, do versículo 6 e 7 do Salmo 120. Apesar dos seus inimigos teimarem pela guerra, como ele diz, apesar deles odiarem a paz, o salmista diz: eu sou pela paz. Ele fala pela paz. Ele age como um pacificador e não como alguém que quer a guerra. O salmista, neste salmo aqui, também clama repetidamente pela misericórdia de Deus, reconhecendo que só Ele é capaz de oferecer verdadeira misericórdia. Da mesma forma, irmãos, Cristo nos ensinou isso. Olhar para isso aqui também nos faz lembrar do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de imitar o salmista, principalmente nós devemos imitar a Cristo. Cristo perdoou seus inimigos. Cristo orou a Deus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então veja, Jesus oferece também perdão àqueles que se arrependem. Obviamente era necessário que eles se arrependessem do pecado, como alguns, né, puderam reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, mas o fato é que Jesus estende aqui a sua misericórdia aos pecadores, aos perseguidores também. Esse exemplo de perdão, irmãos, de misericórdia, nos mostra como nós devemos responder aos ímpios. É difícil, não estou dizendo que é fácil não, a pessoa te perseguir e você perdoar ela, a pessoa querer te maltratar, falar mal de você, zombar da sua fé, e você perdoar ela, promover a paz, a reconciliação, obviamente não é fácil, mas nós dependemos do Senhor para isso. Da mesma forma que Cristo. E aí, por último, nós devemos, meus irmãos, buscar consolo em Deus em meio à perseguição. Nada, nem ninguém, nem nenhum recurso humano vai te ajudar no momento de tribulação, de perseguição. Quando o salmista estava saturado, no seu limite, por causa do escárnio e do desprezo, ele se voltou para Deus, somente para o Senhor, porque Ele era o seu único alívio, seu único
consolo. E ainda somos lembrados de Cristo, mais uma vez. Frequentemente, irmãos, Jesus, ele também saía, se retirava para falar com Deus, para orar, para buscar, irmãos, uma comunhão com Deus durante o seu ministério terreno. Quando Jesus estava cansado, atribulado, triste, como foi ali no jardim do Getsemane, o que Jesus ia fazer? Ele ia orar. Ele não ia murmurar, ele não ia ficar comentando com os discípulos, ele ia para um lugar sozinho e orava. É isso que nós devemos fazer também. Buscar força em Deus. Clamar pela ajuda do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude.